Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar um passo a passo para vocês fazerem um biscoito em casa com os pequenos nesse período em que a gente não tá podendo sair, né? Mas se Deus quiser, isso tudo logo vai passar e a gente vai poder se encontrar e eu vou poder fazer minhas culinárias com vocês que eu tanto gosto. Nós vamos fazer hoje um biscoitinho amanteigado bem fácil, que as crianças podem participar do início ao fim da receita, certo? Vamos precisar de farinha, ovo, manteiga, um pouquinho de fermento e açúcar, certo? Vamos lá então? A gente vai começar colocando os ingredientes secos. Então aqui tem farinha de trigo branca. Nessa receita de hoje eu vou estar misturando um pouquinho de farinha integral para ela ficar um pouco mais saudável e a gente começar a introduzir também essa farinha que é tão interessante na alimentação. Então a gente vai usar 3 xícaras de farinha branca e 1 xícara de farinha integral, certo? Dá pra fazer meio a meio? Até dá, só que o biscoito ele fica um pouquinho mais pesado. Quem já tá acostumado, já tem o hábito de comer, não tem problema, certo? Então tá, misturamos aqui as 2 farinhas. Agora a gente vai misturar 1 xícara de açúcar, que o que eu tô usando aqui é o açúcar demerara. Dá pra fazer com açúcar branco e também dá pra fazer com açúcar mascavo, certo? Vamos dar uma misturadinha aqui. Misturamos todos os ingredientes secos. A gente vai fazer um furinho no meio aqui da farinha e agora a gente vai colocar 3 ovos inteiros, bem no meio lá da farinha. E a gente dá mais uma mexidinha aqui. E vai chegar uma hora em que a gente vai precisar colocar a nossa mãozinha aqui dentro. Essa é a hora que a gurizada vai entrar em cena, certo? Agora, por fim, a gente vai misturar a manteiga. São 200 gramas de manteiga sem sal, certo? 200 gramas equivale a um tablete inteiro. Vocês, se quiserem, podem derreter... se vocês quiserem, vocês podem derreter a manteiga no micro-ondas. A minha tá um pouco derretida e um pouco ainda inteira. O legal é fazer com ela em temperatura ambiente. Agora a gente dá mais uma mexidinha aqui. E por último, a gente vai colocar aqui 1 colherinha de fermento rápido. A função do fermento aqui não é para não é para fazer o biscoito crescer, tá, gente? A ideia do fermento aqui é justamente para não deixar o biscoito muito duro. E agora chegou a melhor hora, que é a hora de botar a mão na massa. Então agora a gente vai mexendo com a mão, vamos misturando, sempre de fora para dentro, até que tudo isso aqui fique uma massa bem homogênea. Vai virar, como eu costumo dizer para as crianças, uma grande massinha de modelar. Para fazer o biscoitinho, eu tenho em casa os cortadores. Se vocês não tem problema. Uma coisa que a gente pode usar também são os cortadores que vêm na massinha de modelar. Dá para usar sem galho nenhum. É só deixar de molho numa água quente com detergente, higienizar bem e depois usar para cortar. Se não tiver cortador, dá para usar cortador de pizza, dá para fazer a bolinha com a mão, dá para fazer de várias formas. O cortador não é uma coisa imprescindível para fazer esse biscoito. O legal mesmo é botar a mão na massa e ver a criançada se divertir fazendo essa receita. Eu faço com bastante frequência essa receita no colégio, já fiz de várias formas, já troquei alguns ingredientes e o resultado é sempre muito bom, eles sempre gostam bastante. Se vocês quiserem tornar ela e enriquecer um pouco mais com outros ingredientes, vocês podem estar adicionando aí na massa chia, linhaça,
que também que fica bem legal. Para essa receita, vocês podem colocar de 1 a 2 colheres de cada semente, que fica bem bom, não fica pesada e não vai atrapalhar no rendimento do biscoito. Bom, tô quase terminando aqui. A manteiga deixa um cheirinho bem bom. Uma pergunta que às vezes me fazem: Josi, dá pra fazer com margarina? Não fica a mesma textura, tá? E a margarina a gente sabe que ele é um alimento ultra processado, né? Então é uma coisa pra gente estar evitando e eliminando das nossas rotinas. Então o legal mesmo é fazer essa receita com manteiga. Muito bem, gente, terminei minha massa aqui. Ó, vou levantar aqui pra mostrar pra vocês como é que ela fica. Então ela fica mesmo uma grande massa de modelar. Essa massa, ela rende bastante biscoitos, tá? Ela, dependendo do tamanho que vocês forem fazer, ela vai render mais de 50 biscoitos, certo? É biscoito pra divertir uma tarde inteira. Com a massa pronta, agora nós vamos para a segunda fase, que a gente vai precisar ajudar os pequenos, mas que eles também podem participar. Nós vamos precisar de um rolo. Se não tiver rolo, não tem problema, tá? Pode abrir com a mão, não tem problema nenhum. Nós vamos passar um pouquinho de álcool aqui para desinfetar a nossa superfície. Então nós vamos botar um pouquinho de farinha de trigo na bancada, a fim de que a massa não grude. Vamos pegar um pedaço da massa e vamos colocar aqui em cima e abrir com o rolo. Ah, mas eu não tenho rolo, não tem problema. Abre com a mão mesmo, tá? Dá o mesmo resultado. O que nós vamos fazer então? Nós vamos abrir numa espessura, aí vocês vão precisar ajudar a gurizada, os pequenininhos, em que ela não fique muito fininha, porque senão o biscoito vai ficar muito duro, e também não pode ficar muito grossa, certo? Eu vou cortar um aqui e vou mostrar pra vocês mais ou menos o tamanho que tem que ficar da altura. Ó, é mais ou menos isso aqui, certo? Nem muito grossa e nem muito fina. E aí agora vem a hora da diversão. Recortar os biscoitos e vocês vão colocar numa assadeira apenas enfarinhada, tá, gente? Não precisa untar a forma, porque o biscoito já é amanteigado, né? Então não vai precisar. E aí depois que a gente recortar, então a gente vai colocar lá na nossa assadeira com um pouquinho de farinha. Esse é um biscoito que ele é rápido de assar, mas é importante que a gente asse ele em forno mais baixo do que alto, tá? Então o forno deve estar aquecido a 180 graus e depois vocês vão assar os biscoitos também em 180 graus, certo? Ó, deixa eu colocar aqui essa fornadinha aqui. E a gente fez uma fornada de coraçõezinhos. Bom, o que sobrou da massa a gente vai juntar e vai repetir o processo e vai abrir até a massa terminar. E aí a gente vai levar no forno, vai assar e depois eu mostro aqui pra vocês como é que ficou o resultado. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, cheio de saudades e até a volta. Oi, gente, terminando de tirar do forno a última fornada então dos biscoitos. Se ele grudar, basta dar uma batidinha com a forma e ele vai desgrudar.
porque como o biscoito já tem bastante manteiga na composição, a gente, como eu tinha explicado antes, a gente não precisa untar a forminha, certo? Então tá bom. Aqui tá a nossa fornada de hoje, dos biscoitinhos amanteigados integrais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido bastante aí na cozinha, preparando esses biscoitos bem gostosos para fazer um lanche bem legal, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima!